Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Descansem, as respostas estão vindo. Em Thunderbolts, várias armadilhas emocionais são abordadas. Complacência. Lembre-se o tempo todo de quão pouco você realmente sabe e de como o mundo continua misterioso. Conservadorismo. A criatividade é, por natureza, um ato de ousadia e de rebelião. Dependência. O que merece atenção e o que deve ser ignorado. Impaciência. Prazer na dor. Como os atletas, você passa a gostar do exercício exaustivo, da superação dos limites e da renúncia às práticas simplistas e ineficazes. Grandiosidade. Se aprendermos a lidar bem com a crítica, ela pode nos fortalecer e nos ajudar a corrigir falhas em nosso trabalho. O elogio quase sempre causa danos. Inflexibilidade. É preciso evitar os extremos emocionais e descobrir formas de levantar dúvidas e, ao mesmo tempo, preservar o otimismo. Sensação difícil de descrever em palavras, mas que de alguma maneira todos os mestres experimentam. O último é o que mais está presente em Thunderbolts, principalmente porque constantemente não levantamos dúvidas, não questionamos, estamos sempre presos a um padrão. Normalizamos o lado depressivo, como o próprio filme fala, com a Helena falando, a gente sempre faz alguma merda, ou todo mundo sempre tem algum problema, mas no começo pode sim realmente soar normalizando esse pessimismo, né? Entretanto, o verdadeiro sentido de Helena estar falando isso para o Bob, o vazio, primeiro nesse caso Bob porque ainda não foi transformado, foi porque ela queria que ele superasse isso e que não estava sozinho, né? Sempre há outras pessoas passando por essa situação. O vazio existencial, ele é uma ilusão, porque no fundo, quando você perceber que não é só você que carrega este fardo, e sim muitos outros, então não é um fardo exclusivo, é um fardo que deve ser enfrentado de maneira conjunta e contínua, e o filme aborda isso muito bem, com o personagem Bob não sabendo ao princípio o que ele está fazendo ali. Ele está pensando em até outros temas como suicídio e depressão, que o filme aborda de maneira muito delicada. Porém, ao mesmo tempo, são temas complexos e hercúleos. E no final do filme, ele já está tentando ter autocontrole sobre essas armadilhas emocionais, as quais sempre o perturbavam e perturbavam também a personagem Helena e até outros membros da equipe, como o John Walker. O John Walker, nesse caso, ele quer provar algo maior, porque ele era visto pela sociedade como uma figura controversa depois de ter espancado um inocente até a morte, e de forma muito violenta. Porém, ele mudou e quer fazer diferença, quer se tornar alguém que seja uma pessoa realmente de inspiração, e não aquele cara que abandonou até mesmo a família, porque precisava de um tempo. Ele percebeu isso, precisava de um tempo. E quando surgiu essa oportunidade dos Thunderbolts, ele abraçou. E qual o papel do Buck nesse filme? É um mestre. Por quê? Porque ele já passou por tudo isso, teve um passado duro, sofrimento, e é muito longo. Não é à toa que no filme ele fala isso. Quando ele estava revisitando o passado dele, ele fala que muito daquilo já não incomoda mais. É um longo passado e já tem outros caminhos. Ele superou através do quê? Do companheiro dele, o Capitão América, que o ajudou, né? O sustentou, estava com ele até o fim, né? Não apenas isso, mas também criando o que? O senso de autocontrole. Porque ele agora sabe usar os seus braços mecânicos de uma forma muito mais
inventiva, muito mais controlada, não mais com impulsividade que víamos nos filmes antigos, como o Soldado Invernal, né? Quando ele era manipulado. Que bom que ele conseguiu superar tudo isso. E agora ele é uma pessoa da equipe que está realmente... como se fosse uma figura, um mentor, né? Um mentor que está ajudando os membros a serem melhores a cada passo que fazem. Algo que ele sabe muito bem como fazer. Já o papel do Guardião Vermelho no filme é muito inspirador, cara. O Guardião Vermelho, ele é uma figura paterna, Helena. E conforme eles conversam, é muito divertido, né? Essa interação entre os dois, realmente de pai e filho. Porém, ambos percebem o valor do presente, o que deve ser preenchido para lutar contra o passado. É uma conversa, um discurso muito lindo perto do final do filme, que é realmente uma cena espetacular. Outra lição abordada sutilmente no filme é em relação aos vícios. Por exemplo, a Helena, ela bebia muito, ela ficava alcoolizada, ia para bares. Já o Guardião Vermelho, cara, ele não tinha bons hábitos, vivia a manipulação mesmo, ele vivia sob o poder dos outros, sobre a visão dos outros. Ele não tinha liberdade. O Guardião Vermelho tinha o passado como uma chama apagada de fósforo, sabe? Então, esses vícios, né, que eles tinham, realmente ao decorrer do filme são contestados sutilmente, de maneira implícita. Você percebe que estão tentando mudar isso, e isso é uma coisa muito interessante, principalmente com o Bob, o vazio, que no filme ele tinha, você vê nos flashbacks, que ele realmente tinha hábitos otimistas, porém, conforme a sociedade o corrompia, ele acabou, né, fazendo coisas vergonhosas ou até mesmo desnecessárias para o que ele tentar ter o sustento dele. Todo mundo já passou por isso, cara. Como a psicologia e os terapeutas falam, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo tem aquilo, você não é o único, cara. Eles falam isso não para normalizar, mas para você entender que esse fardo seu é pura ilusão, cara. Você pode mudar isso. E o filme aborda isso excepcionalmente. No final do filme, quando estamos próximos de acabar tudo isso, percebemos uma mudança súbita, o otimismo. A Helena fica mais otimista, ela percebe o que o Bob tá sentindo. E a conversa dela depois que eles ficaram presos, né? Muito intrigante, aquela conversa é muito, muito bem feita. Ela falou pra ele que realmente se importa, né? Que é importante você tirar tudo isso, esse rancor, essa raiva, né, que ele sentia. E tem um momento que o Bob realmente, o vazio, né, o Bob nesse caso, começou a vazar isso no vazio. Só que não tava dando certo. Por quê? Porque ele não tinha autocontrole. Porque ele vivia com raiva. E a raiva leva ao lado sombrio, já dizia Star Wars, cara. Então, ele, depois que percebeu o companheirismo, a união, faz a força, cara. Esse filme diz isso muito bem. Pode parecer óbvio, mas quando você vivencia isso, ou quando você percebe alguém vivenciando isso, é muito diferente. E o filme percebe isso de maneira filosófica. É uma filosofia muito interessante que esse filme traz, cara. E uma cena muito bonita do filme é quando o Guardião Vermelho salva uma criança com uma ponta de esperança em um vazio. Percebe como isso é simbólico, cara? E essa formação dos Novos Vingadores diz isso. Eles não são os Novos Vingadores porque são fortes ou porque são os mais poderosos. Não é por isso, mas sim porque eles se superaram. É um filme sobre superação. E cara, isso é muito foda. Muito foda mesmo. É uma liberdade extraordinária. Sócrates, no mundo grego e considerado o pai da filosofia, sempre falava para você conhecer a si mesmo, para você ter uma ética,
ele tinha também aquela ideia do parto, né? Pra sua forma de fazer, a maiêutica, né? Uma forma de filosofia. Só sei que nada sei, né, cara? Só sei que nada sei. Conhecer sua própria ignorância. E o filme é isso. Você reconhecer a ignorância das pessoas. Você precisa reconhecer que ninguém sabe de nada. Que o mundo é isso. Você reflita sobre isso. Sócrates morreu, cara. Mesmo tendo um verdadeiro conhecimento, mesmo as falas famosas dele, como sei que nada sei, conhece a ti mesmo, porque ele falou o seguinte: é hora de irmos, eu para a morte e vós para suas vidas. Quem terá mais sorte, só os deuses sabem. Ele foi acusado de corromper a juventude e tentar contra os deuses gregos. As pessoas não queriam ouvir sobre isso. Não queriam reconhecer a verdade. Presos na ignorância. Sócrates é um cara extraordinário. Thunderbolts é muito emocionante e divertido, cara. Foi um filme realmente único da Marvel. Ele é um filme único. Nenhum filme de super-herói que me soa agora trouxe temas tão profundamente como Thunderbolts. O filme também tem cenas de ação muito fodas. Muito boas mesmo. Além dos momentos do Buck que roubam a cena. A Helena também rouba a cena. A atriz dela manda braba nesse filme. Ela realmente atua muito bem. É a alma do filme, cara. Ela é a alma do filme. E Guardião Vermelho, impagável as cenas dele. Muito engraçadas. De uma forma que deixa o filme mais coeso, sabe? Eu sei que o filme, apesar de ter umas piadas meio rasas e também tem algumas coisas previsíveis, principalmente a formação do grupo dos Thunderbolts, o filme constrói bem a narrativa. Ela é bem envolvente. Tem momentos sérios, momentos calmos, momentos engraçados. É um filme muito bem feito mesmo. A estética também é impressionante. A estética é única, de vazio, tudo mais. Uma cena que eu quero destacar, que eu acabei esquecendo, é essa ideia do vazio, cara, muito criativa. Quando ele toca em alguém, ele percebe o passado, né, os momentos passados. Como você deve enfrentá-los, tentando preencher eles. Você tem que ser o eu de agora. Esse filme quer trazer. Seja o eu de agora, seja melhor que antes. E o filme, além disso, ele aborda essas cenas do passado com flashbacks. E uma que me tocou foi as da Helena. Naquelas cenas torturantes, ensino da Viúva Negra, das Viúvas Negras, né? Que ela era pra ser uma, e ela é torturada, e tem uma cena que ela evita que a Natasha olhe isso. Por quê? Porque isso realmente é inútil. Isso só vai trazer mais dor. Sim, carecemos na dor, desse sofrimento. E ela percebe isso, por isso que ela se levanta depois. Ela se levantou com essa dor, suportou junto com sua irmã, que infelizmente morreu no Ultimato, Natasha. Esse é um momento muito emblemático, ainda mais que a Natasha era criança na época. Imagina a criança ver isso. É muito forte, muito pesado. E também tem a cena que ela, né, tem que fazer com que a outra, né, Viúva Negra, uma criança ali, ela seja inesperadamente morta, cara. Se convencer disso, convencer que é uma brincadeira, mas na verdade não era uma brincadeira, era algo sério. E isso, né, coisas pesadas que esse filme aborda de maneira muito foda mesmo, de maneira muito impecável. Assista esse filme, vale muito a pena. Eu dou nota 8 de 10 para ele. Porque apesar de alguns detalhes, o filme encanta. O filme único da Marvel, que a Marvel nunca tinha feito antes. Galera, não sei se vocês perceberam, mas eu excluí o último Vida dos Thunderbolts que eu tinha feito. Eu senti que aquele conteúdo não era minha qualidade. Entreguei o vídeo feito às pressas. E minha opinião do filme não estava muito sucinta. Senti que eu falei coisas muito superficiais. Acho que esse filme tem que ter mais. Quando eu analisei ele mais ao fundo, eu percebi que ele tem mensagens muito profundas e merecem ser abordadas. O filme realmente é excelente, cara. De qualidade excepcional. E vocês têm que assistir, vale muito a pena. E, né, é isso. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo voltado
a jogos, como já tinha dito anteriormente no vídeo que eu excluí. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, tamo junto.